O Arte e Letra está de volta com Edson Rodrigues Filho, autor do livro Anedotário do Rádio Brasileiro. Edson, você fala, né, no livro, uma certa passagem, que o rádio é o mais romântico, o mais querido e o mais fascinante veículo de comunicação. Explica isso para nós. Bom, o rádio ele é a paixão de mais de 90% da população. Nós temos uma população de pessoas pouco letradas e o veículo ele atinge as pessoas diretamente, né? É o seguinte, eu percebo que as pessoas querem ter uma voz amiga, que lhes contem as coisas, que faça companhia. E o rádio tem esse poder, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, as pessoas podem confidenciar as suas emoções, ouvir os seus comunicadores preferidos e acaba fazendo uma imagem desses comunicadores. Eu tenho uma história do Lamartine Babo, por exemplo, que ele dizia o seguinte, ele fazia muito sucesso nos anos 50, no Rio de Janeiro, e ele dizia o seguinte, quando os ouvintes mandavam cartas pedindo fotos dele, ele mandava foto de um amigo, porque ele se achava muito feio. E eu teve uma história interessante que ele se apaixonou por uma ouvinte, através da correspondência dela. Né? E um dia essa ouvinte disse que ia se casar e, portanto, ia encerrar as cartas, né? E ele ficou desesperado e foi até a cidade dela pedi-la em casamento. Mas, chegando lá, ele descobre que é um dentista. Era um dentista, a pessoa que mandava cartas para ele. Espera um pouquinho, conta de novo. Não era uma moça? Não era uma moça. Mas se fazia passar por uma moça? Sim, ele mandava por um pseudônimo com o nome da sobrinha dele. E ele dizia o seguinte, que olha, se eu mandasse o meu nome pessoal, você não ia acreditar que você ia fazer um mau juízo de mim. Né? Então eu usei um pseudônimo para que você não... Porque eu sou apaixonado pelas suas músicas. Né? Porque o rádio não tem imagem, né? Então a pessoa faz cria a imagem através da voz, né? A voz é linda, então a imagem... Imagina-se que a figura da pessoa seja linda. Que coisa. Edson, desde 2003 você busca anedotas de rádio, né? Nesse período você deve ter ouvido muita coisa, né? O que de mais comum acontecia nos estúdios das rádios? Quais foram essas situações que foram mais contadas pelos seus entrevistados? Olha, por incrível que pareça, não existe o mais comum. As histórias são todas diferentes. É incrível. Mas tem algumas coisas assim que a gente registra, né? Por exemplo, aquele narrador gago, narrador esportivo, que liga o microfone e sai falando perfeitamente. Não gagueja. Não gagueja, não titubeia nada. Também tem a história das pessoas que falam somente lendo, não falam de improviso. Né? Inclusive teve um repórter que estava contando as condições da travessia da balsa em Santos e de repente estava no meio do boletim, bateu um vento e o papel dele foi para dentro da água, né? E ele travou, né? Parou, um silêncio, e silêncio no rádio é um inferno, né? E eu imagino, quando a pessoa estava me contando essa história, eu imaginei que ele mergulharia na água atrás do papel. Atrás do papel. Mas não, ele disse assim, senhores ouvintes, perdi o meu papel. Ele declarou em público, assim. Voltarei em instantes com mais informações. Mas olha, foi incapaz de continuar. Sim, histórias assim, histórias de pronúncias erradas. Por exemplo, o repórter do zoológico informando sobre um problema com os animais e disse que houve um problema com o trig. Com o trig. Aí ele tentou de novo e saiu trig de novo. E o âncora no estúdio dando risada.
Ele quis dizer o trig. E errou também. São situações muito engraçadas. Né? São ingênuas. E não dá para apagar, né? É uma das características da linguagem oral, né? Exatamente. Não dá para apagar. O que se recomenda é passar batido, não? É não retornar, porque aí você salienta o erro. Você fixa o erro, né? Deixar como um engano, um leve engano. Né? Também tem uma história interessante de um narrador esportivo que errou o horário do jogo. Ele estava fazendo um bico para uma rádio do interior, um jogo de terceira divisão, e deram o horário errado do jogo dele. O jogo já tinha acabado quando ele chegou com a equipe para fazer a transmissão. Não teve dúvida, ele subiu na cabine, campo vazio, narrou o jogo inteirinho, imaginando o jogo. Ele anotou quem entrou, quem saiu, que horas foi o gol, papá. E o pior, o mais engraçado é que que capacidade! A emissora que contratou ele da cidade, o time da cidade tinha perdido, né, o jogo. E ele disse, olha, na minha narração o time perdeu, mas foi uma injustiça, porque eu dei bola na trave, o goleiro, o adversário salvou. Foi emocionante. E o pior é que o pessoal da rádio não percebeu nada. Foi tudo inacreditável. Exatamente. Você deve ter recebido inúmeras histórias. Você adotou algum critério? Como é que você fez para fazer essa seleção? Bom, eu percebi que existia uma competição muito grande entre os profissionais dessa área. Então, eu evitei deixar qualquer pessoa... criar qualquer incômodo para as pessoas que... Citar o nome de alguém. Exatamente. Ou situações que pudessem melindrar alguém. Exatamente. Eu omiti o nome de algumas pessoas que pudessem se incomodar com isso, né? Eu fiquei com a história, obviamente. Mas você adotou algum critério? Não, eu simplesmente evitei escatologia, né? Tem alguma coisa, mas pouquinha só. Porque eu não acho isso de bom gosto, né? E deve ocorrer muito, né? Ah, sim, palavrões que saem sem microfone aberto. Sem perceber, isso acontece muito, né? Tem uma história muito interessante de um radiojornal que a notícia era o seguinte, a pessoa estava falando sobre uma peça de teatro que um grupo amador estava levando na cidade chamada um pterodátilo. Nesse momento que o locutor falou um pterodátilo, entrou o locutor titular do horário e começou a rir, todo mundo começou a rir, um pterodátilo. Porque na mesma hora que ele falou, a pessoa exatamente, entrou. foi bem no momento. Aí contra a regra, o operador deu uma apagada, botou outra coisa em cima, disfarçado, e voltou. E para completar a notícia, o locutor falou o seguinte, que olha, essa peça está sendo levada por um grupo chamado Algodão na Orelha. São situações assim, ingênuas, assim, mas muito engraçadas. Pela própria situação criou, né? Porque é uma rádio muito séria, muito, né, rádio cultura. Rígida, eleição, né? Fala precisamente o que precisa ser dito, né? Que interessante. O Arte e Letra de hoje conta com a presença de Edson Rodrigues Filho, escritor, roteirista e pós-graduado em marketing. Ele vem ao programa para falar sobre o seu livro Anedotário do Rádio Brasileiro. Até já!